A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs que estão conectados, participando conosco deste culto. Convido vocês para fechar os seus olhos e orar neste momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo distantes fisicamente, o Senhor tem nos feito um. Nós somos um pelo teu amor e nós recebemos o carinho, as mensagens, temos os momentos de oração através das ferramentas de conferência online e nós podemos, de alguma maneira, estar conectados em comunidade. E agora, Senhor, neste momento, nós queremos te louvar em nossos lares, onde estivermos, através de canções. Essas duas canções, Senhor, que falam do que o Senhor faz na vida daqueles que são teus. Ó Pai, perdoa nossos pecados, Senhor. Sê conosco neste momento. Sê com o Brasil. Ó Pai, que as lideranças políticas pensem, reflitam em suas atitudes e possam, Senhor, ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas do nosso país. Oramos ao Senhor por cura, clamando ao Senhor, ó Pai, pela paz, pela provisão nos lares que estão em muitas vezes desespero, Senhor. Obrigado, porque Tu és a nossa esperança. Nós podemos clamar ao Senhor. Mas, ó Deus, como o Senhor tem falado comigo através da vida do Luiz, que nós, Senhor, como igreja, possamos trazer uma resposta, trazer a Tua palavra para o dia a dia das pessoas que estão ao nosso redor. Algo prático, Senhor. Que a nossa vida seja isso, a começar de nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração,
com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Mas em você, ame ao Senhor. É inevitável, quando nós amamos ao Senhor, há uma transformação. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Cante. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em nós. Senhor, continua falando conosco, Pai, através da tua palavra que será exposta. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, a amada igreja, a igreja da qual nós temos saudade, a igreja da qual nós sentimos muita falta. Ainda há pouco estava conversando com o Guilherme e a conversa vai fluindo, a gente vai falando do reino de Deus, falando das coisas do Senhor, e isso desperta na gente esse sentimento de saudade, porque é gostoso estar perto, é gostoso conversar, olhando no rosto. E os irmãos imaginam a saudade que está no meu coração de poder conversar com todos vocês, de estarmos aqui juntos, falando de Deus, falando de Jesus, ou às vezes jogando conversa fora, brincando na camaradagem, enfim, tendo comunhão com os irmãos. E a oração nossa é que isso tudo acabe logo, isso tudo passe,
e Deus nos devolva ao normal, não ao novo normal, mas ao normal, em que nós possamos realmente viver a nossa comunhão pessoalmente, presencialmente. E vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de conversar com os irmãos hoje no texto do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5, Marcos 5, versículo 21, nós vamos ler um texto de 21 até 42, Marcos 5, de 21 a 42, e eu quero conversar com os irmãos sobre o tema, o que Jesus faz na vida daqueles que o buscam. O que Jesus faz na vida daqueles que o buscam. Diz Marcos 5, 21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade, morrendo de medo. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e lamentando em voz alta. Então entrou e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com a terra? Enfim, o que está acontecendo com o mundo em que nós vivemos? Guerra, catástrofes, doenças, fome, violência, cinismo. Enfim, por que tudo isso? De onde vem tudo isso? Há solução para tudo isso? O que devemos fazer? Como podemos reagir a tudo isso?
Podemos negar, podemos colocar a nossa cabeça num buraco como um avestruz e fingir que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Sempre foi assim, sempre vai ser. E cada um que cuide da sua própria vida, porque um dia vai passar. E se as coisas não passarem, pelo menos nós vamos passar, porque não vamos ficar aqui para sempre. Podemos nos revoltar, procurar culpados, apontar o dedo, organizar movimentos, tentar resolver as coisas na base da violência, na base do grito, na base da ideologia. Ou podemos também nos voltar para nós mesmos e procurar na nossa fé, na nossa crença, na nossa relação com Deus, o que está acontecendo. Respostas para essa pergunta. Uns vão dizer, Deus não está nem aí com a humanidade. O que está acontecendo é fruto do sadismo de Deus. Ele não está preocupado, ele não é um Deus assim tão bonzinho como vocês acham que ele é. Ele está observando, está assistindo, ele e os seus anjos, vendo o que está acontecendo, braços cruzados e esperando que tudo acabe. Ou talvez ele não esteja aí porque ele também não existe. Não é necessidade de se preocupar com Deus. Essa pergunta já está respondida, ele não existe. Talvez ele seja impotente, ele não pode fazer nada. As forças do mal, as forças do caos são tão poderosas que Deus nada pode fazer pela humanidade. Enfim, nós somos chamados a dar respostas a esta pergunta. Somos chamados a responder a essas indagações do homem moderno, desse homem que vive neste contexto de caos, de degradação, de doença, de tristeza e de morte. Somos chamados a responder às perguntas que este homem está fazendo nesse mundo. E ao procurarmos responder, nós somos chamados a voltar para a palavra de Deus. Como cristãos professos, como aqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor, nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas e procurar nelas o que elas têm a responder para o homem de hoje, para a mulher de hoje, para a humanidade de hoje, nesse contexto que o homem de hoje está vivendo. O que temos nós a responder? O que a palavra de Deus tem a responder? O que a palavra de Deus tem a oferecer ao homem de hoje, neste contexto de morte, de dor, de sofrimento, de doença, de desemprego, de fome? Enfim, o que é que a Bíblia tem a nos dizer? O texto que nós lemos nos mostra Jesus caminhando. Geralmente Jesus caminhava cercado por uma grande multidão. Ele acabava de voltar de Decápolis, onde ele havia expulsado o demônio de um sujeito que tinha lá, era possesso de uma legião de demônios. Uma legião era uma palavra de uso militar que correspondia a 6.000 soldados. Então, se aquele sujeito tinha ali uma legião de demônios, ele tinha 6.000 demônios. E Jesus tinha vindo de lá, ele havia expulsado os demônios dessa pessoa. E ele veio, cruzou o mar, voltou para Galiléia. E ali, ao desembarcar, ele já é imediatamente cercado por uma multidão. E está ensinando, está curando, está ministrando, quando de repente um homem vem correndo, desesperado, e se joga diante de Jesus e diz: Senhor, a minha filha está doente, está à beira da morte, mas vem comigo e cura minha filha. Eu sei que o Senhor pode curar para que ela viva. Cure para que ela viva. Então Jesus diz: eu vou contigo. E Jesus então está caminhando em direção à casa daquele homem chamado Jairo, e caminhando para a casa de Jairo, ele vai sendo seguido pela multidão que o está comprimindo pelas ruas estreitas, provavelmente ali da cidade, e um empurra daqui, um empurra dali, todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer escutar Jesus de perto, todo mundo quer tocar em Jesus, quando de repente ele é surpreendido pelo toque de uma mulher. Essa mulher veio por trás de Jesus e ela o tocou de uma maneira especial. Ela era uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com um fluxo de sangue, com uma menstruação que não acabava. Há 12 anos ela estava perdendo sangue e provavelmente sentindo dores e cólicas, né? As mulheres devem saber melhor do que nós o que isso significa. 12 anos de cólica e de hemorragia. E então ela chega por trás de Jesus e ela pensa: se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada.
E de fato ela toca no manto de Jesus e ela sente no seu corpo que foi curada. Provavelmente a dor passou imediatamente, então ela teve ali a certeza de que tinha sido curada. Jesus então se volta e pergunta, olha ao redor e pergunta: quem foi que tocou em mim? Os discípulos, evidentemente, dizem: Senhor, está todo mundo aqui ao teu redor, está todo mundo te empurrando a gente. Diz que empurra daqui, empurra de lá. Como é que o senhor quer saber quem é que te tocou? A pergunta não faz muito sentido, Jesus. E Jesus continua olhando até que aquela mulher se aproxima dele, se joga no chão e diz: fui eu que te toquei. Jesus então se abaixa, olha aquela mulher nos olhos e diz: minha filha, vai em paz, tua fé te salvou, tua fé te curou. Vai embora. Pode ir em paz para a tua casa. Novamente Jesus se levanta, abre caminho por entre a multidão e vai para a casa de Jairo, para onde ele já estava indo. Ao chegar na casa de Jairo, ele é recebido ali por várias pessoas que estão se lamentando, estão chorando. É interessante saber que naquela época, quando alguém morria e as pessoas tinham uma posição financeira relativamente confortável, elas podiam pagar as chamadas carpideiras, que eram mulheres que choravam profissionalmente. Então elas recebiam dinheiro para comparecer ao velório e ficar chorando, fazendo uma barulheira, né, em sinal de lamento. E ao chegar ele encontrou ali as carpideiras chorando, né, levantando o seu choro para o céu, como se fosse, entre aspas, né, em sinal de tragédia, em sinal de luto. Jesus as aborda e diz: pode parar, a menina não está morta, a menina está dormindo. E todo mundo começa a rir de Jesus, o choro acaba e vira ali então uma grande gozação, né, de Jesus. Então Jesus não dá importância para isso. Ele entra na casa, leva apenas Pedro, Tiago e João com ele, o pai e a mãe da menina. E ao chegar no local em que a menina está ali deitada, aparentemente morta, ou morta evidentemente, Jesus lhe dá uma ordem: menina, levanta. Menina, eu te mando, levanta. Ele usa uma expressão aramaica, talitá cumi. Menina, levanta, eu estou te mandando, levanta. É uma ordem. E ela imediatamente se levanta, para espanto do pai, da mãe e dos discípulos. Ele fala: pronto, dá alguma coisa para ela comer, e vida que segue. E vida que segue. Observem que esses dois episódios em sequência, essas duas passagens, que na verdade são passagens paralelas e que são uma continuação do texto do endemoniado que eu falei no começo, do capítulo 5 de Marcos, são passagens que trazem alguns elementos comuns. E são elementos que têm a ver com aquilo que acontece quando Jesus chega num determinado ambiente, e o que Jesus pode fazer por aquelas pessoas que ali estão e percebem a sua presença e o buscam. O que isso tem a ver com o mundo de hoje? Nós estamos começando a tentar responder às perguntas do homem de hoje. O mundo de hoje é um mundo doente, é um mundo que caminha para a morte, é um mundo possesso, é um mundo louco, enlouquecido, é um mundo sem ordem, é um mundo sem lei, é um mundo em que nós não encontramos um norte, nós não encontramos parâmetros, estamos perdidos, não sabemos para onde estamos caminhando. A cada dia que passa, mais e mais desgraças vêm assolando a humanidade. Às vezes a gente fica até anestesiado, nada nos surpreende mais. Nada é tão grave, nada é tão feio que chame mais a nossa atenção. E a mídia, e os jornais, e a televisão, a internet, precisam cada vez de mais sangue, precisam de cada vez mais desgraça para chamar a nossa atenção. Porque a desgraça da semana passada já passou, nós nem nos lembramos dela, e amanhã nós precisamos de uma outra nova. Esse é o mundo, essa é a realidade. Mas as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão perguntando: por quê? Por que hoje? Por que agora? Por que eu? Por que o meu filho? Por que meu pai? Por que meu irmão? Por que meu amigo? Que resposta nós temos para dar? Uma das respostas que nós temos que dar, ou talvez a mais importante resposta que nós temos que dar, é que Deus não está silente. Deus não está calado. Deus não está de braços cruzados. E Deus também não está inerte. Deus resolveu responder a essa pergunta não com palavras,
Deus resolveu responder a essa pergunta não com teorias, com explicações. Deus não vai agora baixar um decreto ou mandar do céu um decreto ou uma explicação dizendo, olha, está acontecendo isso por causa disso, por causa daquilo outro. O que nós vemos em Jesus é muito mais do que isso. Mais do que uma explicação, o que a palavra de Deus nos mostra é uma atitude de Deus para com o homem no meio da sua desgraça. Deus não se resumiu a explicar à distância o porquê do sofrimento e como sair do sofrimento e como arrumar a casa, como arrumar as coisas para que o sofrimento acabasse. Muito ao contrário, Deus resolveu vir andar com o homem no meio do seu sofrimento para mostrar ao homem aquilo que ele pode fazer diante do nosso sofrimento. O que Deus pode fazer diante do nosso sofrimento? Essa é a resposta, ou o começo da nossa resposta. Nós vemos aqui então que Deus vem ao homem na pessoa de Jesus. Ele vem ao homem na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho encarnado, para andar no meio da humanidade, para estar junto com o homem, ombro a ombro. Ali está a multidão, ombro a ombro com Jesus. Eles estão esbarrando em Jesus. Jesus não está em cima de um grande púlpito. Jesus não está em cima de uma plataforma. Jesus não está à distância atrás de uma câmera. Jesus está no meio do povo, andando, transpirando, cansando-se, tendo fome, tendo sede junto com aquele povão. E é no meio desse povo que ele vem para trazer a solução. É ali no meio daquele povo que ele vem trazer respostas, mas não respostas apenas e tão somente com palavras. Ele vem trazer resposta com atitudes, com atuação. Ele vem para fazer e não simplesmente falar. O mundo não precisa de Jesus apenas e tão somente para explicar à distância a razão do mundo ser ou estar como está. O que Jesus vem fazer, e o parâmetro da palavra de Deus, é o parâmetro da encarnação. Deus entra para o mundo dos homens, para dentro do mundo dos homens, atuar com os homens e mexer com a vida dos homens, e colocar a mão na ferida dos homens, e de dentro deste contexto humano é que ele começa uma transformação que coloca a vida dos homens em ordem. E é isso que Jesus começa a fazer. Jesus coloca a vida dos homens em ordem. Nós temos essa mulher que há 12 anos vinha sangrando de forma ininterrupta e com dores. Nós não sabemos que tipo de doença ela tinha. Nós não sabemos qual era o tipo de moléstia. O fato é que ela padecia e padecia muito. Há 12 anos. E a Bíblia nos diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Provavelmente era uma pessoa de posses, porque nem todo mundo naquela sociedade tinha dinheiro e condições de acesso à medicina. Era mais fácil recorrer aos charlatães do que aos médicos. Pouca gente tinha acesso à medicina. E lá estava ela, procurando Jesus, e ela procurou uma resposta, não em palavras de Jesus, mas ela tocou em Jesus, porque ela não disse, se eu tocar nele, se eu chamar a atenção dele, ele vai me explicar. Ela pensou, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ele vai colocar a minha vida em ordem, ele vai tirar de mim a doença. Da mesma forma, Jairo. Jesus coloca a vida de Jairo em ordem. Havia ali na casa de Jairo a doença e depois a morte. E Deus, na pessoa de Jesus, chega àquela casa, entra na casa de Jairo, entra na vida de Jairo, de sua esposa. E ali ele põe a mão naquela menina, ele olha para aquela menina, ele chama aquela menina e imediatamente a menina levanta da morte para a vida. Ele afasta a doença e ele afasta a morte. Na vida daquela mulher e na vida de Jairo e sua família, Jesus entra para arrumar a casa. Jesus entra para colocar a vida em ordem. Onde havia doença, a saúde. Onde havia morte, agora a vida. Nada mais nós precisamos no mundo de hoje do que vida e saúde. Vemos hoje vida e saúde sendo retirada da mão, sendo retirada da vida das pessoas aos milhares e aos milhões mundo afora. Doença e morte são hoje
as palavras de ordem, caracterizam a vida do homem moderno em todos os países, especialmente em países do chamado terceiro mundo hoje, exatamente agora. Doença e morte. E Jesus então aborda duas pessoas doentes e uma delas à beira da morte. E muito provavelmente essa mulher não viveria muito, porque ela não tinha como controlar aquele fluxo de sangue. A Bíblia não diz qual era a idade dela, mas o fato é que ela não tinha condições e provavelmente ela não viveria muito tempo naquela situação. E Jesus então entra na vida dessas pessoas, entra na vida daquela família, e ele então aborda a morte, ele aborda a doença, e ele estanca o sangramento, ele estanca a doença, e ele estanca a morte, ele cala a morte, ele devolve a vida, ele chama a menina e fala, levanta. E ela se levanta, e os pais dão a ela alguma coisa de comer, e vida que segue. Jesus coloca a vida dos homens em ordem, e vida que segue. Jesus também devolve aos homens dignidade. Àqueles que o buscam, ele devolve dignidade. Não apenas a cura, não apenas a vida, cura física, vida física, biológica, mas a vida com dignidade. Voltemos um pouco para o texto da mulher, para a situação da mulher hemorrágica. Se nós formos ler o livro de Levítico, no capítulo 15 de Levítico, versículo 25, a lei de Moisés diz a respeito das mulheres que menstruam e têm o fluxo de sangue. Diz o seguinte: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar está impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Imaginem vocês, uma mulher com uma menstruação normal, ela era considerada impura por causa do seu fluxo de sangue. Terminado o fluxo, ela ainda tinha ela tinha ainda 7 dias de impureza, após o que ela se banhava e ela oferecia um sacrifício, 2 rolinhas ou 2 pombinhos no altar. Ela oferecia esse sacrifício, após isso ela estava pura, ela era considerada pura. Agora imaginem vocês uma mulher que vive uma situação de 12 anos de sangramento, como se fosse uma menstruação de 12 anos. Qual era a situação de pureza ou de impureza dessa mulher? Qualquer lugar que ela deitasse era considerado impuro. Qualquer lugar que ela sentasse era considerado impuro. E qualquer pessoa que tocasse na cama, tocasse na cadeira, no banco ou em qualquer lugar que ela se sentasse, essa pessoa era considerada impura. E o problema da pureza ou da impureza em Israel não era uma questão de higiene apenas. Hoje nós entendemos que modernamente é uma questão de higiene. É uma questão de saúde pública muitas vezes. Mas naquela época era muito mais que isso. Era uma questão cerimonial. Consequentemente era uma questão religiosa. E naquela sociedade não havia divisão entre religião e vida secular. Tudo era religioso. Desde o amanhecer até o entardecer as pessoas viviam uma vida permeada pela religião. Tudo tinha a ver com religião. O trabalho tinha a ver com religião. As diversões tinham a ver com religião. A frequência ao templo, evidentemente, tinha a ver com religião. As relações familiares se desenvolviam no ambiente de religião. Dentro de casa, orava-se 2 vezes por dia, de manhã e ao final do dia. Os pais conduziam as orações com seus filhos. Tudo tinha a ver com religião. Então, quando se dizia para uma pessoa que ela estava impura, isso queria dizer não apenas que ela estava
com um problema de saúde, não apenas que ela podia contagiar alguém, não apenas que ela precisava se banhar, ela precisava se limpar, que ela estava suja. Não, estava se dizendo que ela estava impura no sentido de que ela estava afastada ou impossibilitada de participar da comunidade. Porque se a comunidade é uma comunidade religiosa, a impureza não pode conviver com a religião. A religião é para gente pura, a religião é para gente limpa, a religião não é para quem está impuro. É por isso que o leproso não podia participar das atividades, ele vivia fora da cidade. A mulher menstruada padecia do mesmo problema. Ela estava tão impura quanto estava o leproso. E isso queria dizer que ela não podia conviver em sociedade durante os dias da sua menstruação. Ela não podia trabalhar, ela não saía na rua. Qualquer pessoa que a tocasse ficava impura. O marido não poderia tocá-la, porque se tocasse ele estava impuro. E se ele estava impuro, ele não poderia ir ao templo, não podia ir à sinagoga e não poderia ir trabalhar. Portanto, essa questão era muito séria. Era muito séria. Se nós hoje temos dificuldade de usar máscara e álcool gel, imaginem vocês o que era então esse conceito de pureza e impureza para eles naquela época. Agora, isso para uma mulher, durante 7 dias, já era um fardo muito pesado. Imaginem vocês então o que era para uma mulher que há 12 anos estava nessa situação. Quando ela se chega a Jesus então, vocês podem imaginar que ela está abrindo caminho entre aquelas pessoas e muita gente devia saber da situação dela. As pessoas devem ter se afastado, porque tocá-la era ficar impuro. E ela toca Jesus. Ela não está preocupada com essa questão da pureza e impureza, porque ela sabe que ela está diante de alguém que está acima da religião. Alguém que está acima dos conceitos dos escribas, dos fariseus, está acima da lei de Moisés, está acima daquele sistema cerimonial. Ela está diante do Filho de Deus. E por isso ela não tem problemas em tocar Jesus. Porém, quando Jesus vira e pergunta quem me tocou, ela não se manifesta de imediato, porque provavelmente ela tenha ficado com medo naquele momento. Será que eu fiz bem? Eu estou curada, mas deveria ter tocado nele. Foi quando Jesus, cheio de misericórdia, encontra os seus olhos e diz: tua fé te curou. Agora você pode andar de cabeça erguida, você pode ser reintegrada à comunidade, você pode ser reintegrada ao templo, você pode ser reintegrada à sinagoga. Onde você tocar agora não vai estar impuro. Você pode deitar com seu marido, você pode deitar na mesma cama com seus filhos para conversar e para brincar, você pode sentar na mesa do jantar, não tem problema. Se você levantar e o seu filho sentar ali, ele não vai ficar impuro. Seu marido não vai ficar impuro se você sentar ali. Fica tranquilo, agora você é uma mulher digna. Você não é fonte de contaminação, você não é fonte de doença, você não é fonte de pecado. Você agora é um ser humano, você agora tem dignidade, você agora é uma pessoa completa, íntegra. Jesus devolveu para aquela mulher dignidade, Jesus devolveu para aquela mulher um lugar na comunidade, um lugar no templo, um lugar na sinagoga. Jesus devolveu para ela a condição de cidadã naquela comunidade. Jesus então coloca a vida das pessoas em ordem, afastando, neutralizando os efeitos da doença, os efeitos da morte. Jesus devolve a dignidade para as pessoas. E Jesus nos dá ou devolve a esperança no futuro. Jesus devolve a esperança no futuro. Talvez seja difícil para muita gente entender, mas quem já teve a infelicidade de precisar enterrar um filho, sabe o quanto isso é doloroso. Tira de nós, tira da gente um pedaço. Um pouco do nosso futuro morre. Um pouco do nosso futuro não vai mais acontecer. Você imaginava envelhecer e aquele filho ou aquela filha estaria com você, participando das suas celebrações de Natal, de Páscoa, churrascos em sua casa, eles teriam filhos, você veria os seus netos, e a vida seria uma coisa tão normal. Porém, repentinamente ele é tirado de você, ela é tirada de você. Então tudo aquilo, todos os natais que haveriam de acontecer não vão acontecer mais. As Páscoas não vão acontecer mais. Aqueles almoços de domingo que você planejava tanto, não vão mais acontecer. Eles não vão te dar mais netos. Deles, você não vai mais ter netos. Pior ainda quando o filho é único. Nós não sabemos se o caso de Jairo era de uma filha única. Mas a questão é a seguinte.
A perda da filha para Jairo significaria a perda de um pedaço do seu futuro. Significaria a perda de um pedaço, de uma parte do seu futuro, se não de todo o seu futuro. Nós não sabemos como Jairo viveria, mas provavelmente ele seria menos feliz, menos satisfeito, menos completo dali para frente, se a filha dele tivesse sido enterrada. Perder um filho é perder parte do futuro. E para muita gente, perder um filho é perder todo o futuro. Você estaciona na vida, não sai mais do mesmo lugar, tudo que você tem são olhos para o passado. O futuro acabou. E essa perda não precisa ser necessariamente a perda para a morte. Pode ser a perda para um divórcio. Pode ser a perda para uma viagem distante sem volta. Há todo tipo de perda. E são perdas que arrancam de nós um pouco do nosso futuro. E é o que acontece aqui. Jesus, ao restaurar a filha de Jairo para a vida, devolve a Jairo a esperança do futuro. Jairo agora não precisa pensar em conviver com a dor de olhar para a cama daquela criança e não a ver mais. Ele não precisa conviver com a dor de pensar no almoço do próximo sábado, do próximo Shabat, sem a minha filha. Como vai ser o primeiro sábado depois da morte dela? Como vai ser a primeira Páscoa depois dela? Como vai ser o primeiro Yom Kippur depois dela? As celebrações, eu não teria uma filha para entregar em casamento. Não sou mais um homem completo. O meu futuro foi cortado. O meu futuro foi amputado. O meu futuro foi estragado. Mas Jesus então garante a Jairo, ao levantar a sua filhinha da morte, que Jairo terá o seu futuro preservado. Deu a ele a esperança de continuar vivendo e aproveitando daquilo que a bênção de Deus deu para ele, a sua filha. Jesus coloca a nossa casa em ordem. Jesus devolve a nossa dignidade como seres humanos. Jesus nos garante Jesus nos devolve a esperança para o futuro. São essas as coisas que o homem de hoje precisa. Reorganizar a sua casa. Lembro-me quando o rei Ezequias, ele estava à beira da morte. Deus manda Isaías conversar com ele. Isaías chega para Ezequias e diz: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. Então, Jesus, ele vem até nós e ele arruma a nossa casa. Não porque nós vamos morrer, mas é porque nós precisamos que alguém arrume a nossa casa. Nós precisamos de que alguém arrume esse nosso mundo. Nós precisamos de alguém que trate da nossa doença. Precisamos de alguém que trate da nossa morte. Morte é a palavra que caracteriza o mundo de hoje. Doença e morte são as duas palavras a caracterizar a humanidade moderna. Doença, morte, loucura, desorientação. E é Jesus que coloca a casa em ordem. É Jesus que enfrenta a doença. É Jesus que enfrenta a morte. É Jesus que devolve a lucidez. Quem ler um pouquinho os primeiros versículos do capítulo 5 ainda de Marcos, ainda a história do endemoniado gadareno, a Bíblia diz que depois que Jesus expulsa os demônios, as pessoas se chegam a Jesus e ao ex-endemoniado e observam uma coisa muitíssimo interessante. O texto diz, no versículo perdão, só um minuto. O texto vai dizer para a gente que quando eles chegaram, eles encontraram o homem sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Ou seja, a expulsão dos demônios restaurou aquela vida. Ele já não estava mais andando pelos túmulos, pelos sepulcros, dia e noite, gritando e se cortando. Agora ele estava sentado. Ele já não estava mais nu, todo cortado. Agora ele estava vestido. E ele não estava mais louco. Ele estava agora sentado em perfeito juízo. Isto é o que Jesus faz na nossa vida. Isso é o que Jesus faz na vida daqueles que o buscam. Deus está aqui.
Deus não está calado diante da pandemia. Deus não está calado diante das catástrofes. Deus não está calado diante da miséria. Deus não está calado diante do mundo em que nós vivemos. Deus está aqui. Deus veio na pessoa de Jesus. Deus andou no meio de nós. Deus esbarrou com as pessoas na rua. E Deus ainda está aqui agora no Espírito Santo, na pessoa da igreja. Nós, igreja, somos hoje representantes de Jesus aqui na terra. Nós somos hoje o corpo de Cristo. Nós preenchemos o corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, e nós estamos aqui hoje para fazer o que ele fazia, para fazer o que ele começou a fazer. Lucas, quando começa o livro de Atos, ele diz que ele vai contar a partir dali a história do que Jesus continuou a fazer. E como é que ele continuou a fazer? Através da igreja, porque ele já tinha ascendido aos céus. Nós, igreja, somos Deus presente. E nós somos aqueles a quem o mundo deve, para quem o mundo deve olhar e fazer a pergunta: por quê? Qual a solução? Qual é o caminho? Qual a direção? E somos nós que aqui fomos colocados por Deus para pregar uma mensagem que coloca a vida das pessoas em ordem, uma mensagem que enfrenta a desgraça da doença, a desgraça da morte. Nós somos aquele povo que foi colocado por Deus aqui para pregar uma mensagem que restaura a dignidade das pessoas, que transforma pessoas em seres humanos cidadãos, transforma pessoas em seres humanos inteligentes, independentes, que pensam por si, que aproveitam a vida que Deus lhes deu, e são seres humanos que têm perspectiva de futuro. A igreja, o evangelho devolve perspectiva de futuro. Mas isso depende também, não apenas de Deus. Deus está à disposição. Deus está presente através do seu corpo, que é a igreja, quando a igreja anda, trabalha, caminha, prega na unção do Espírito Santo. Mas há necessidade de que se busque. Aquela mulher, ela não pensou duas vezes. Ela foi para o meio do povo. Ela sabia que ela seria mal vista. Ela era indigna, ela estava impura, ela não podia estar em público. Ela não poderia estar esbarrando nas pessoas como ela estava tornando todo mundo impuro, de acordo com o pensamento deles. Mas ela foi. Ela abriu mão da sua própria segurança, abriu mão de tudo que a aprendia, de seus preconceitos, abriu mão do seu medo, e se jogou aos pés de Jesus, tocou no manto de Jesus. Foi preciso tomar um passo de fé, foi preciso dar um passo de fé. Jairo procura Jesus. A Bíblia nos diz que Jairo era uma pessoa importante, era um dirigente da sinagoga. É bom nós entendermos que as sinagogas elas tinham administradores. E a pessoa que administrava a sinagoga era uma pessoa que gozava da mais absoluta confiança das autoridades judaicas, especialmente dos escribas e fariseus. Provavelmente ou ele era um escriba ou ele era um fariseu, se não fosse os dois, porque era possível ser os dois. Muito bem. O que fazia, então, o dirigente da sinagoga? Ele era responsável pela parte administrativa da sinagoga. Uma das principais, se não a mais importante, função dele era a guarda dos rolos da Torá. Ou seja, havia na sinagoga, toda a sinagoga tinha um caixote, naquela época, tá? Em que eram guardados os rolos. Os livros não tinham essa forma, eles eram rolos, tá? E esses rolos eram sagrados, eles não podiam sair da sinagoga. Não havia imprensa. Hoje nós temos milhões de Bíblias, cada pessoa pode ter quantas Bíblias quiser, né? Mas naquela época não. As pessoas não tinham acesso. Então os textos bíblicos ficavam guardados na sinagoga dentro desse baú. E o responsável por isso, pela guarda, era o dirigente da sinagoga. Qualquer coisa que viesse a acontecer, era dele que se tomaria a responsabilidade. Então, ele era uma pessoa respeitada, era uma pessoa que gozava da confiança das autoridades judaicas, mas ele não se preocupou com isso. Ele foi atrás de Jesus, ou seja, dá para imaginar os fariseus, dá para imaginar os escribas, dá para imaginar os religiosos olhando de lado e recriminando entre si Jairo. O que é que Jairo foi fazer procurando esse sujeito? Esse tal de Jesus de Nazaré? Esse sujeito é um herege. Esse sujeito está
virando Israel de cabeça para baixo, ele está virando a cabeça dos judeus contra nós da religião e contra César na política. Quem é esse sujeito? E lá vai Jairo agora se humilhar aos pés desse sujeito. Jairo agora está denegrindo a nossa reputação como guardiães da lei, como religiosos, como aqueles que obedecem à lei de Moisés e como aqueles que representam Deus aqui na terra. Porque nós somos os representantes de Deus aqui na terra, pensavam eles. E lá está Jairo, que é um dos nossos, correndo e se jogando aos pés desse tal de Jesus. Mas Jairo não pensou assim, era a vida da filha dele que estava em jogo. E ele sabia que Jesus era capaz. Ele não chega para Jesus e fala: Jesus, senhor, por favor, dá para o senhor ir na minha casa. Ele disse: Jesus, vamos lá, toca na minha filha e cura, para que ela viva. A mulher sabia que Jesus podia curar. Jairo sabia que Jesus podia curar. E nenhum dos dois se apegou à sua própria honra. Nenhum dos dois se apegou à sua própria reputação. Sabiam que seriam mal vistos pelo povo ao redor. Sabiam que seriam mal vistos pelos religiosos. Sabiam que seriam mal vistos pela autoridade ou pelas autoridades. Mas não tiveram dúvida. A fé que eles tinham fez com que eles saíssem e se jogassem aos pés de Jesus. Fez com que eles saíssem e se jogassem aos pés de Jesus. Jesus está presente. Deus está presente no meio da pandemia, no meio das guerras, nos hospitais, nas macas, no meio da rua, nas ambulâncias. Deus está presente, Jesus está presente. Ah, mas por que então está tudo isso acontecendo? Por que ele não cura de uma vez? Porque é preciso que as pessoas creiam. É preciso que as pessoas busquem. É preciso que as pessoas abram mão dos seus preconceitos. Abram mão da sua aparente dignidade. Abram mão da sua honra mesquinha, da sua honra meramente humana. Joguem tudo isso de lado e pulem diante de Jesus, crendo que Ele pode fazer aquilo que nós queremos. Crendo que Ele pode colocar a nossa vida em ordem. Crendo que Ele pode devolver sim a nossa dignidade como Deus entende a dignidade. Criados à imagem e semelhança de Deus. E crendo que Ele pode devolver para nós uma expectativa de futuro. Mas há uma questão mais importante por trás de tudo isso. Quem é que vai dizer isso para as pessoas? Quem é que está dizendo isso para as pessoas? Quem é que está mostrando para as pessoas que vivem nesse mundo do qual nós estamos falando, que Jesus está presente, que os ouvidos de Deus não estão surdos, que o braço de Deus não está encolhido, que o coração de Deus não está congelado? Quem é que está indo lá para anunciar a palavra de Deus e abrir os olhos dos homens para o fato de que Deus está aqui? E que Deus está de braço estendido, ouvidos abertos, coração quente de misericórdia, pronto para colocar a vida em ordem, pronto para devolver dignidade e pronto para dar expectativa de futuro. Deus está procurando as pessoas. O Evangelho está aqui. O Evangelho está aqui para ser pregado, para ser exposto, para ser explicado. E para que as pessoas então, conhecendo Jesus, como aquela mulher hemorrágica sabia quem era Jesus, conhecendo Jesus como Jairo conhecia Jesus, sabia que ali estava alguém que era acima de Moisés, era acima da sinagoga, era acima da religião, era acima dos rolos da Torá, era alguém que estava ali, era esse alguém que podia dar jeito na minha vida. Ele então vai atrás de Jesus. Mas para que isso aconteça, ele precisava saber quem era Jesus, ela precisava saber quem era Jesus, e o mundo precisa saber quem é Jesus. O que Jesus pode fazer, o que Jesus pode restaurar, o que Jesus pode curar, o que Jesus, enfim, pode trazer a um mundo em convulsão, a um mundo que caminha para a morte, a um mundo em pandemia, a um mundo que passa fome, a um mundo violento, a um mundo que está em guerra. Deus está aqui. Jesus Cristo
Jesus de Nazaré, o cabeça da igreja, está aqui através da igreja. Ele está pronto para curar. Ele está pronto para ressuscitar. Ele está pronto para devolver saúde. Ele está pronto para dar vida. Ele está pronto para devolver dignidade. Ele está pronto para dar perspectiva de futuro. Enfim, Ele está pronto para dar uma resposta, ou a resposta, para a pergunta que o homem tem feito hoje. Por quê? Muita gente nem sabe que existe a pergunta para ser feita porque já desistiu. Mas aqui está Jesus. E aqui estamos nós. Nós somos o corpo do Senhor Jesus. Ele não vai até a praça. Ele não vai aos hospitais fisicamente. Ele não vai aos frontes de guerra. Ele não vai para as ruas, como já esteve aqui entre nós. Ele nos comissionou para fazer isso. No mundo todo há uma igreja escolhida, eleita, redimida, santificada e, para usar uma palavra que está na moda, empoderada por Jesus, através do Espírito Santo, para fazer uma obra, para fazer a obra. E esta é a oportunidade que Deus está nos dando. Talvez não tenhamos outra. Essa é a oportunidade. O mundo está perguntando. O mundo está perguntando. Alguém tem que responder. E a resposta não é de boca. A resposta não são de palavras. A igreja evangélica ela é conhecida porque ela fala demais. Nós falamos demais. Toda hora a gente tem um palpite sobre as coisas. A gente quer sempre dar um palpite. Mas nós fazemos pouco. E Jesus, ao caminhar com aquele povo, com o povo que sofria, o povo doente, o povo faminto, o povo indigno, o povo desprezado, o povo humilhado, ele mais fez do que falou. Ele ministrou muito para os seus discípulos mais próximos, mas para aquele povão, ele ali estava para pregar o evangelho através daquilo que ele fazia. E então as pessoas vinham a ele para segui-lo, porque percebiam a diferença que ele fazia na prática nas suas vidas. Nas suas vidas. E para resumir, meus irmãos, o mundo está perguntando: por que isso? Por que agora? Por que comigo? Quero respostas. E a resposta está andando no meio de nós. Jesus de Nazaré. A resposta está andando no meio do mundo. A igreja de Jesus de Nazaré. E a resposta está na nossa boca, nas nossas mãos. É preciso falarmos. E é preciso deixar Jesus trabalhar através de nós para levar essa resposta que cura, que dá vida, que traz dignidade e que traz ou ressuscita no coração a esperança de um futuro. Que Deus nos abençoe, Deus nos exorte, nos incomode, para que a gente tenha essa consciência, porque é de nós que será cobrado essa resposta, se não pelos homens. Um dia será cobrado pelo próprio Deus. O que foi que nós respondemos para o mundo em pandemia? Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E nós pedimos, Senhor, antes de mais nada, que o Senhor nos perdoe pelo muito que às vezes, ou que quase sempre, ficamos inativos, de braços cruzados. E os homens pensam que é o Senhor que está de braços cruzados. Pai, obrigado porque apesar de nós, foi a nós que o Senhor escolheu para pregar o teu evangelho e levar a tua mensagem de vida, de restauração, de futuro àqueles que sofrem nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque isso é fruto da tua misericórdia, do teu amor. Nós não temos a mínima condição de fazer isso, Senhor. E é por isso que eu te peço que o teu Espírito Santo nos capacite. Pai, nós queremos fazer a tua obra. Mas, ó Deus, nós pedimos, dá-nos, Senhor, condições para fazer. Que o teu Espírito nos encaminhe, abra os nossos olhos, unja as nossas palavras, abençoe as nossas mãos, abra os nossos corações, Senhor, e torne-nos instrumentos do teu evangelho, para que esse mundo que nos pergunta tenha de ti uma resposta
através de nós. Em nome de Jesus. Amém.